Parte 2. Vamos lá, vamos ficar rico agora. Esse é o momento de enriquecer o seu raciocínio, enriquecer sua forma de pensar, porque a gente vai chegar em umas demonstrações muito loucas aí e você vai ver que existe uma tabelinha com os valores de seno, cosseno e tangente para 30, 45 e 60. Eu sei que eu ainda não falei de tangente, mas faz de conta que eu já falei alguma coisa sobre tangente. E entender essa relação, entender esses ângulos que são chamados de ângulos notáveis ou valores notáveis, é fundamental para você dar sequência depois ao raciocínio relacionado à trigonometria. Então, bora lá. Existe essa tal dessa tabelinha e ela vem disso daqui, ó. Suponha hipoteticamente que você tem um triângulo equilátero. Perceba que esse triângulo está perfeito. É um triângulo equilátero, a coisa mais linda do mundo. Num triângulo equilátero, como a soma dos ângulos deve ser 180, e o triângulo equilátero também é equiângulo, esses três ângulos iguais devem somar 180. Isso quer dizer que cada um deles vale 60. 60 graus aqui, 60 graus aqui, 60 graus aqui. Estão lá. Se você fracionar esse triângulo, determinar a altura dele, lá das aulas de geometria plana, você deve lembrar que num triângulo equilátero, a bissetriz, a mediatriz, a mediana e a altura coincidem. Então o que você tem aqui é um ângulo de 60 graus. Eu não sei quanto mede o lado, então eu vou chamar de L mesmo, L. Aqui, como eu havia dito, a mediana, a mediatriz, a bissetriz e a altura. Da altura eu tiro o ângulo de 90 graus. De mediana e mediatriz eu tiro. No caso da mediana eu tiro que esse lado aqui foi dividido em duas partes iguais. Esse ponto é o ponto médio. Então L sobre 2. Se eu dissesse só que é mediatriz já basta, porque a mediatriz passa pelo ponto médio e sobe perpendicular. E também é bissetriz. Se também é bissetriz, esse ângulo de 60 graus foi separado em duas partes iguais. Portanto, aqui eu tenho um ângulo de 30 graus. Eu posso fazer tudo para o ângulo de 60 só. Não preciso ficar me matando para calcular o resto. Mas o essencial é entender quanto mede esse lado azul aqui. E esse lado azul eu vou chamar de H, porque era a altura do triângulo. Por Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá lá. Então L ao quadrado é igual a L ao quadrado sobre 4 mais H quadrado. Joga esse L ao quadrado sobre 4 para lá. Uma maracutaia para você pegar o jeitão. L ao quadrado é a mesma coisa que 4L sobre 4. Dividiu o 4 com 4, sobrou só o L quadrado. Passou esse L ao quadrado sobre 4 para lá, ele vai subtrair. Sobram 3L quadrado sobre 4 é igual a H quadrado. Tira a raiz quadrada de todo mundo do lado de lá. H é igual a raiz de 3, não é exato. Raiz de L ao quadrado, como L é um número positivo, é só o L. Raiz de 4, 2. Então a altura daquele triângulo é L raiz de 3 sobre 2. Isso quer dizer que eu tenho isso daqui, ó. Um triângulo retângulo possuindo um ângulo de 60, L sobre 2 e L raiz de 3 sobre 2. Aí eu consigo usar as razões trigonométricas. Seno de 60 graus é igual ao cateto oposto ao de 60, L raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa L. L por L morre, sobra a raiz de 3 sobre 2. Lembrando que seno de alfa é igual a cosseno de beta se a soma for 90. Então o seno de 60 é igual ao cosseno de 30 e, portanto, porque a soma aqui dá 90, tá? 60 mais 30 é 90, por isso que eles são iguais. Portanto, cosseno de 30 também é raiz de 3 sobre 2. Da mesma forma, aplicando o cosseno de 60 é o cateto adjacente a 60, L sobre 2, dividido pela hipotenusa L.
L com L morre, sobra meio. Como o cosseno de 60 é igual ao seno de 30, pelo mesmo motivo do anterior, eu sei que o seno de 30 também é meio. E aí eu já sei que o seno de 30, o seno de 60, o cosseno de 30 e o cosseno de 60 são valores bonitinhos, bem comportados e tabeladinhos. Então o que eu tenho por enquanto é isso daqui. Por enquanto, seno, cosseno. Nossa senhora, ficou parecendo um coneno, mas de boa, você sabe que é cosseno. Feio pra caramba, mas foi. Aqui eu tenho 30 graus e 60 graus. Sei que o seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2. O 60, né, tonto? Raiz de 3 sobre 2, que é igual ao cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Sei que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60, que vale meio. Então, por enquanto, eu tenho isso daqui. Só para um triângulo eu já consegui dois valores notáveis, e esses dois valores notáveis tinham seno e cosseno, então eu já tenho 4 valores de seno e cosseno. Falta pouco. Agora a gente muda de triângulo. São dois triângulos especiais que podem ter pelo menos uma relação com o ângulo reto. O primeiro era o triângulo equilátero, que daí eu conseguia traçar a altura, que tinha o ângulo reto, naturalmente, propriedade da altura. E tem o triângulo isósceles, que eu já posso colocar um triângulo retângulo isósceles. Coloquei um triângulo retângulo isósceles. Lembrando que o fato de ser isósceles garante que ele tem dois lados iguais. Então eu vou chamar aqui de L, aqui de L. Lá da aula de geometria plana você deve ter visto que a diagonal, que aquela hipotenusa ali é a diagonal de um quadrado. Mas caso você não tenha visto, dá para dizer que isso daqui é D, e por Pitágoras, mais uma vez, por Pitágoras, mais uma vez, você pode dizer que D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. D ao quadrado é igual a 2L quadrado, tira a raiz de todo mundo, a diagonal é L raiz de 2. Então aqui, L raiz de 2. Ainda das propriedades do triângulo isósceles, você pode garantir que se tem dois lados iguais, necessariamente o triângulo terá também dois ângulos iguais. Já tem um ângulo de 90. Lembra que no triângulo retângulo a soma dos outros dois ângulos tinha que dar 90? Então eu tenho dois ângulos aqui que somados dão 90, só que eles são iguais. Então, necessariamente, 45 graus e 45 graus. A partir daqui, eu calculo o seno de 45, que você já sabe que é igual ao cosseno de 45. Afinal de contas, a soma dá 90. E o seno de 45 graus vai ser o cateto oposto ao 45, L, dividido pela hipotenusa L raiz de 2. Simplificou, fica 1 sobre raiz de 2. Para a matemática, 1 sobre raiz de 2 não é muito bonito, então nós racionalizamos. Nós tornamos esse cara aqui racional. E a gente só racionaliza multiplicando por raiz de 2 em cima e embaixo, e você chega que seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E dessa maneira você completa essa tabelosa muito louca aqui. Seno, cosseno, 30 graus, 45 graus e 60 graus. E aí, os valores são dados ali, meio, raiz de 2 sobre 2 que acabamos de encontrar, raiz de 3 sobre 2 que nós já tínhamos, raiz de 3 sobre 2 que nós já tínhamos, raiz de 2 sobre 2 que nós acabamos de encontrar e meio. Cada um decora do seu jeito, tá? A minha professora, que nós apelidávamos carinhosamente de Diabo Loiro, é uma professora muito querida de matemática, sabe? Ela ensinou assim. Eu vou puxar o quadro branco para cá.
É estranho chamar uma professora de diabo loiro, né? É o que tinha na época, tá? Ela dizia que aprender trigonometria era como uma dança. Sente o drama. Aí aqui, ela só não explicava o seno, cosseno seno e cosseno relacionados aos ângulos. Então aqui 30, 45 e 60, isso você tinha que saber. E aí ela carinhosamente dizia assim, olha, é uma dança. O cavalheiro chega para valsar com a dama e aí eles começam 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ao final da dança, o cavalheiro se despede da dama e separam-se os dois. Então, separam-se os dois, entendeu? Dividir por 2. Separam-se os dois. Demora meia hora para separar os dois, mas a gente separa. E o cavalheiro tira o chapéu para cumprimentar a dama. Então o cavalheiro tira o chapéu, o cavaleiro tira o chapéu, o cavaleiro tira o chapéu. Mais meia hora até botar o chapéu em todo mundo. Mas de boa. Ah, mas o meu professor ensinou que no 1 não vai raiz. Eu quero colocar. Raiz de 1 é 1. Tá lá. Ah, mas é desnecessário. E eu quero colocar. A tabela é minha. Tabelinha. Você não sabe meu nome, né? Vixe, não vou colocar. Minha tabelinha. Agora você vai revirar o mundo atrás do meu nome. Vai ser legal. Depois você vê a tabelinha da tangente. Tem gente que canta a musiquinha da Xuxa pra isso. E o seno é 1, 2, 3. 1, 2, 3. O cosseno é 3, 2, 1. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Todo mundo sobre 2. Só não vai raiz no 1. Eu jurei que eu nunca ia cantar essa música e eu tô gravando isso. Deus do céu. Mas ignora, eu vou tentar cortar isso na edição. Ah, ele já balançou a cabeça pra mim dizendo que não vai cortar na edição. Fudeu. Ferrou. Desculpa. Parei. Ei, vai ter que cortar. Bom, mas de qualquer forma, essa tabelinha aqui é uma tabelinha coringa. Você vai usar isso daqui pra caramba. Então, saiba isso daqui. Decore, planeje, memorize. Chame do jeito que você quiser. Mas na hora de usar isso daqui, você vai ter que ter, tá? Eu vou dar um exemplinho rapidinho aqui, só vou dar uma limpada e aí a gente já volta. Bora lá. Um exemplinho só pra gente enxergar a utilidade de seno, cosseno. Faz de conta que caiu uma árvore. Mas não caiu a árvore, ela quebrou. Um poste, melhor do que uma árvore, um poste. Quebrou um poste lá, muito louco, poste, ó, treque. Aqui é reto, porque é poste, tonto. Então tá lá, ó, quebrou o poste. Mas o poste tem metal dentro, lembra? Tem um aramado lá, não sei como é que é o nome daquela bagaça, mas tem um aramão muito louco lá, olha lá o poste onde quebrou. Percebam que encaixa perfeitamente aqui, tá? Porque a minha qualidade de desenho é absurda. E aí o poste caiu em cima, sei lá do que, mas caiu um poste lá. E faz de conta que o poste não vai afinando também, porque o problema é meu, tá? Ah, eu descobri ainda há pouco que vocês sabem meu nome. Eu só fiz cena lá, né? Tá, esquece então, tá? Então esse poste é meu. Eu que fiz, então é o PA. Poste meu, tá? Então está lá o poste caído, ó os fiozinhos dele, ó tristeza. Aí o cara não tinha muito como medir o tamanho que o poste tinha antes do capote. O que ele sabe só é que... Aqui era alto pra caramba também, tá? Ele sabe que do pé do poste até a ponta do poste tinha 15 metros. E sabe também que esse ângulo aqui... é o ângulo formado pelo poste e pelo chão, correspondia, é óbvio que eu não vou colocar 45 graus, né? Porque se eu colocar 45 graus ali, você tem que saber quanto vale, né? Então eu não vou nem colocar 45, vou colocar 30 graus aqui. E eu quero saber qual era a altura do poste. Eu não quero saber essa altura, não quero saber essa altura. Eu quero saber... qual era a altura do poste? Devolve ele para o lugar e calcula.
Como é que eu faço isso? Por incrível que pareça, o mecanismo para calcular isso é simples. É só você observar que aqui é H1, aqui é H2 e a altura do poste é a soma dessas duas parcelas individuais. Para encontrar o valor de H1, a única relação que eu tenho é que H1 é o cateto oposto a 30 graus. 15 é o cateto adjacente. Eu não falei de nenhuma relação que tivesse cateto oposto e cateto adjacente. Então, vou ter que resolver com as limitações que eu mesmo me impus. H2 eu sei calcular. Afinal de contas, H2 é a hipotenusa, 15 é o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus. Então, com cateto adjacente e hipotenusa, eu sei que a relação é cosseno. Cosseno de 30 graus é igual ao valor do cateto adjacente. Eu vou escrever uma vez, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Pronto. Essa foi a última vez que você me viu escrevendo cateto adjacente pela hipotenusa. Cosseno de 30, valor tabelado, foi dado, bonitinho. Ah, mas não foi dado no problema. Dane-se, você tem que saber. Cosseno de 30 é meio. Cateto adjacente, 15, sobre a hipotenusa. Moral da história, multiplicou cruzado, hipotenusa é igual a 30 metros. A hipotenusa é esse H2 aqui. Então, 30 metros. Agora eu consigo achar o H1. Afinal de contas, eu posso usar seno de 30 graus. E o seno de 30 graus é o cateto oposto, H1, dividido pela hipotenusa. E a hipotenusa eu conheço porque eu encontrei no anterior 30. Seno de 30 graus, valor... Ai, que bonito! Dá uma olhada ali. Ficou bonito aquilo ali? Cosseno de 30 é meio? Não, né? Ah, que coisa, né? Eu só vi a hora que eu fui usar seno de 30. Então, como é que a gente faz? Rouba. Eu tenho as propriedades do quadro negro, tá? Então, aqui da raiz de 13 hipotenusa, olha! Ah, nem mudou nada. Tá, mudou pra caramba, mas faz de conta que não. A hipotenusa, então, é 30 dividido por raiz de 3. A hipotenusa é 30, racionalizando, raiz de 3 sobre 3. A hipotenusa é 30 raiz de 3 sobre 3, dá 10 raiz de 3. E 10 raiz de 3. Raiz de 3 tem valor aproximado 1,71. Então, isso daqui é 10 vezes 1,7. Hipotenusa é 17 metros. E aí, se a hipotenusa é 17 metros, menti aqui, não é 17. E aí sobra que seno de 30 é meio, é igual a H1 sobre 17. Multiplicou cruzado, 2H1 é igual a 17. H1 é igual a 8,5 metros. Naturalmente, a altura do poste vai ser os 17 metros aproximados dali, mais os 8,5 metros aproximados daqui. Aproximados não, é aproximados porque esse 17 já não era exato. Então, dá 25,5 metros aproximadamente. Ah, mas 25,5 metros de altura um poste? Eita, que postão é esse? É o problema que eu fiz. É o meu poste. Ah, mas não é real. Tá. Onde você vai ver coisas reais? Você vai fazer uma prova do Enem. Bacana. Os valores são muito próximos do real. Ele falou para você calcular o volume de uma sala como, sei lá, a sala que você está, o lugar que você está. Você tem uma ideia do volume disso. Você não vai colocar que no lugar onde você está cabem 18 bilhões de litros de água. Você não vai colocar isso porque é utópico. Agora, se você for calcular alguma coisa num exercício fictício de um livro,
sem referência de vestibular algum, os valores podem ser quaisquer. Ah, mas eu estou fazendo uma prova em sala de aula. Então começa a pensar um pouquinho que os valores devem ser os mais próximos possível, o mais próximo possível do real. Caso não sejam tão reais assim, aí você fala, 25 metros nem é tanto assim. 25 metros é muita coisa. Se você considerar que a diferença entre o piso de um andar e outro em um prédio gira em torno de 3 a 3,5 metros de altura, 25 metros, vamos contar 4, só para dar redondinho isso daí. Daria, para 4 metros, isso daqui daria mais de 6 andares. Isso daqui é coisa de um prédio de 7 andares. Um prédio com 7 andares de altura não rola, né? Então, isso daqui é óbvio que é utópico. Mas serve só como exemplo para você enxergar o que é seno, enxergar o que é cosseno e perceber que, mesmo com a limitação de uma função, não apresentei tangente ainda, mas mesmo com a limitação de uma função, você tem acesso à trigonometria e consegue manipular os conceitos da trigonometria. Eu vou só mostrar para você o que é a tangente. Também é um nome e é só mostrar o que é tangente. E aí, a partir do momento que você enxergar o que é tangente, o negócio flui. Relações que valem para tangente. É só mostrar, sem demonstração, sem nada. As relações que eram chamadas de tangente eram relações assim, ó. Tangente de um ângulo alfa é igual à razão entre cateto oposto ao alfa e cateto adjacente ao alfa. Só que, se você dividir todo mundo pela hipotenusa, dividir esse pela hipotenusa e esse pela hipotenusa, o que você conclui é que a tangente do ângulo alfa também pode ser escrito como seno de alfa por cosseno de alfa. E da mesma forma que nos anteriores, existe uma relação entre a tangente de um ângulo e a tangente do outro ângulo que está presente no triângulo retângulo. Caso você tenha essa relação imposta a um triângulo retângulo cujos ângulos são caracterizados por alfa, beta e 90, essencialmente, a tangente do ângulo alfa é igual a 1 sobre a tangente do ângulo beta. Ou seja, a tangente de alfa é o inverso da tangente de beta. Não é função inversa, é o inverso de 1 sobre o número caracterizado. Só baseado nisso daqui, você já consegue descrever quanto vale a tangente de 30, 45 e 60. Afinal de contas, tangente de 30 graus, principalmente se eu acertar seno de 30 e cosseno de 30, tangente de 30 graus vai ser seno de 30 dividido por cosseno de 30. 2 com 2 morre, sobra 1 sobre raiz de 3, que racionalizando é raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45, tangente de 45 é seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, e cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Um número dividido por ele mesmo dá 1. E a exemplo da tangente de 30 e a tangente de 60, que são ângulos complementares, tangente de 30 graus e tangente de 60 são o inverso uma da outra. Só que em vez de usar esse valor aqui para inverter, eu vou inverter esse daqui. É o inverso de 1 sobre raiz de 3, que dá só raiz de 3. Então esses são os valores para tangente. Nada de muito, que coisa louca. Eu vou fechar essa aula aqui e daqui a pouquinho, no comecinho da próxima aula, eu vou colocar um exemplo de tangente. E vai ser um problema que usa tangente duas vezes. São os problemas clássicos, são problemas que você fala, mas eu lembro de ter visto um desse na Federal da Bahia. Tem. Eu lembro de ter visto um desse na FUVEST. Tem. Eu lembro de ter visto um desse na Universidade Estadual de Maringá. Tem. Eu lembro de ter visto um desse. Tem. Tá? São exercícios repetitivos, são os clássicos. Dependendo do seu objetivo, se você vai só fazer uma prova,
Você está no primeiro ano do ensino médio? Tem. Está no segundo ano? Tem. Você vai fazer uma prova na faculdade? Não, não tem mais não, tá? Acabou essa aula aqui, volta para a parte 3 com esse exemplinho e aí a gente já começa com o ciclo trigonométrico.